Oi, gente, bom dia. Essa aula é especial para os meus alunos do extensivo WR, né? Tanto para o terceiro ano quanto para a turma de curso, tá? Espero encontrar todos vocês muito bem. Estou aqui meio que no improviso mais uma vez, né? Patrocínio da nossa aula, Bernardo, que está emprestando o seu quadro, ok? Moçada, eu até poderia ter preparado uma aula no telão, mas eu acho que a didática da ligação química ela é melhor estabelecida se você estiver vendo o que está acontecendo, a montagem da molécula. Então, gostaria que você me acompanhasse aqui, meio que no passo a passo. Nós vamos utilizar aqui do quadro para isso. Como a gente sempre faz, na nossa última aula, a gente definiu o que seria uma ligação covalente, né? Que se dá através do compartilhamento ou interpenetração de orbitais. Vimos qual que é a ideia de uma ligação sigma que vai acontecer de uma forma frontal. Bom, hoje gostaria de dar início a gente pensando na molécula O2. Então, o oxigênio, estando na família 6A, ao estabelecer uma ligação química, não teria alcançado o octeto, com a segunda sim, né? Se a gente tivesse a possibilidade de visualizar isso de uma fórmula eletrônica, nós teríamos os 6 elétrons do oxigênio, sendo que um par deles estaria sendo compartilhado por cada um desses oxigênios. E isso é o que caracteriza o que a gente chama de ligação dupla. Você lembra que quando a gente fala de ligação dupla, uma das ligações é sigma e a outra ligação é pi, ok? Bom, essa seria a minha fórmula estrutural. Essa seria a minha fórmula eletrônica. Se nós tivéssemos agora a possibilidade de enxergar esse oxigênio de uma forma mais íntima, né? Então está aqui o oxigênio. Nós estamos falando do elemento 8 da configuração, né? Da tabela periódica. Como seria a configuração eletrônica desse rapaz? 1s2, 2s2, 2p4. Lembra que a gente conversou aqui? Essa aqui seria a minha camada de valência. Símbolo esse também que representa o comando vermelho. Mas eu não gostaria de gracinha nessa aula. Moçadinha, se você der uma observada na camada de valência, nós vamos ter aqui um orbital S e 3 orbitais P participando dessa última camada. Ok? Nesse orbital S, nós teríamos 2 elétrons fazendo parte do S. E nós teremos que distribuir 4 elétrons aqui nos orbitais P. Lembra da regrinha de Hunt? Então, nós vamos colocar primeiro os elétrons desemparelhados. E, finalmente, com a necessidade, iria emparelhar aqui nesse orbital. Estou te mostrando isso aqui para você lembrar que a ligação covalente ela vai se dar pelos elétrons desemparelhados. Então, cada um daqueles oxigênios que vai estabelecer o compartilhamento, ele contribui com um orbital desemparelhado. Bom, o que nós vamos pensar então? O oxigênio nessa situação ele teria a possibilidade de estabelecer com outro oxigênio quantas ligações covalentes? 2, ok? Bom, deixa eu te mostrar como seria isso. Você está lembrado que o orbital S é esférico e o orbital P ele tem um formato duplo ovoide. Então, eu queria que você imaginasse o seguinte. Você tem aqui um orbital P. Vou te explicar por que eu estou desenhando esse lóbulo esquerdo um pouquinho menor. Então, imagina o P de um oxigênio chegando próximo ao P do outro oxigênio e ocorrendo o overlap, né, que é a interpenetração. Então, nós teremos algo nesse sentido. Você lembra que a definição de orbital é a região do espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima? Você concorda que antes da ligação nós teríamos a possibilidade de encontrar esse elétron nos 2 lóbulos do orbital P. A partir do momento que você tem uma interpenetração, nós teríamos a possibilidade maior de encontrar os elétrons entre os 2 ligantes.
Então, esses lóbulos é como se eles degenerassem. A chance de eu encontrar o elétron nessa posição e nessa posição, ela diminui bastante, ok? O que você acabou de enxergar nesse desenho? Nós fizemos uma ligação frontal de dois orbitais P. Então, essa é uma ligação do tipo o quê? Sigma, ok? É como se nós pudéssemos imaginar, claro que aqui não está tão retinho, né? Um eixo X, Y, Z que estaria passando aqui e nós tivéssemos uma interpenetração frontal. Como o oxigênio agora quer estabelecer uma segunda ligação, ele só teria a possibilidade de fazer isso com outro orbital P. Só que o outro orbital P, ele estaria aqui perpendicular a esse primeiro orbital que nós utilizamos. Então imaginem, por exemplo, se isso aqui é um eixo Y, aqui nós teríamos o eixo Z. Qual seria a possibilidade de um compartilhamento entre dois orbitais paralelos? Obviamente por uma extensão do orbital. Sempre lembrando, gente, que o orbital é uma região. Então, é como se a gente estivesse criando aqui um corredor de passagem para esses elétrons. Ok? Bom, galera, obviamente o elétron fica aqui rodando. Nós estamos definindo a probabilidade dele ser encontrado nessa região do espaço. Então, eu vou fazer uma pequena representação deles aqui. E poderia estar em qualquer posição dentro desse ciclo. Ok? Acabamos de visualizar aqui uma ligação sigma e uma ligação π. Isso que você está enxergando aqui no quadro é exatamente o desenho que nós estaríamos estabelecendo para uma ligação dupla. Ok? Bacana, gente? Legal? Bom, não é o caso do oxigênio, porque o oxigênio só tem 2 elétrons desemparelhados, mas na possibilidade de você ter um terceiro par desemparelhado, é como se eu tivesse os orbitais P entrando aqui no fundo do quadro. Então nós teríamos mais um lóbulo, uma extensão na parte aqui frontal do quadro e lá na parte posterior, caracterizando uma tripla ligação, tá? Sempre lembrando que para estabelecer essa ligação π, nós temos uma energia potencial maior e significa que a ligação tem uma estabilidade o quê? Menor, ok? Então, obviamente, você lembra lá das reações, principalmente na química orgânica, onde você tem o rompimento primeiro da ligação π nas reações de adição, ok? Gente, então nós temos a noção do compartilhamento frontal, do compartilhamento paralelo, ok? Bom, moçada, agora a gente começa uma parte bem importante. Eu vou estender essa parte também por 2 momentos. E nesse primeiro momento a gente vai começar a montar as estruturas de algumas moléculas mais simples, ok? Então vamos começar com uma molécula tipo HCl. Então qual que seria a ideia do HCl? Hidrogênio faz uma ligação covalente com cloro e já estabelece o seu octeto, que seria ficar com 2 elétrons igual ao hélio. O cloro com 7 também já alcançou o octeto. Nós vamos trabalhar com essas fórmulas híbridas, em que nós temos a fórmula estrutural, mas que você representa também os elétrons não ligantes. Sendo o cloro da família 7A, se ele fez uso de um elétron, estão sobrando 6 ou 3 pares. O que nós temos aqui? Uma molécula que tem uma ligação covalente simples do tipo sigma, tá? E 3 pares de elétrons não ligantes. Perfeito, galera? Top? Bom, na sequência, vamos pensar no HCN, ácido cianídrico. Se eu tenho agora a presença de 3 elementos, nós teríamos que pensar na possibilidade de um elemento central. De uma forma geral, o elemento central é aquele que estabelece o maior número de ligações. Então vamos montar a molécula. Se eu ligasse primeiro o hidrogênio ao carbono, que nesse caso é capaz de fazer 4 ligações e, portanto, seria o central, teríamos aqui o octeto para o hidrogênio e ainda não para o carbono. Colocaríamos o nitrogênio. Uma ligação não é suficiente, 2 também não, 3 aí sim. Então nós teríamos aqui esse nitrogênio com 8, carbono com 8, hidrogênio com 2.
A hora de colocar os elétrons não ligantes, lembre que em volta daquele elemento nós temos que ter os 4 pares de elétrons, né? Totalizando o octeto. Se o nitrogênio tem 3 pares, falta um par. Se já no carbono tem os 4 pares, não temos nele elétrons não ligantes. O que nós temos nessa molécula? Uma molécula com 4 ligações covalentes, sendo uma simples e uma tripla, 2 sigmas e 2 pis. Tá? Ok, galera? Sempre lembrando que eu tinha comentado isso com vocês na aula anterior, uma ligação simples tem um comprimento maior do que uma ligação dupla, que é maior do que uma ligação tripla. Então, nós temos aqui uma caracterização de uma simples e uma tripla. Bom, melhorando um pouquinho mais isso aqui, partiríamos agora para montar a estrutura de um oxiácido. Vamos começar com o ácido carbônico, H2CO3. Na montagem de um oxiácido, nós temos um detalhezinho a mais a perceber, que é ligar o hidrogênio no elemento mais eletronegativo da estrutura, que vai ser sempre quem? O oxigênio. Então, a ideia da montagem de um oxiácido é você ligar primeiro o hidrogênio ao oxigênio, para depois fazer a conexão disso ao elemento central. Faríamos isso mais uma vez, já que nós temos 2 hidrogênios na estrutura. Carbono ainda não atingiu o octeto, vai fazer isso com o oxigênio. Se ele era da 4A, fez 2, está com 6, 7, 8. Como eu brinco sempre com a galera, vamos colocar aqui um pouquinho de glitter, um pouquinho de purpurina, para ficar bonitinho, igual sua carinha, como diz o nosso amigo Tasso. Né? Moçada, percebam que nós temos aqui uma estrutura totalmente dentro do octeto, com 6 ligações covalentes, sendo 5 sigmas e uma pi. Ok? Então tá aqui, essa seria a estrutura do ácido carbônico. A ideia aqui de ligar o elemento mais eletronegativo, né, claro, a gente vai trabalhar isso mais à frente, é a possibilidade desse hidrogênio se desprender na forma de H+, e por isso ser tratado como hidrogênio que ionizado. Ok? Galerinha, e para a gente encaminhar esse primeiro encontro, esse segundo encontro nosso, desculpe, eu gostaria agora de montar o ozônio e te apresentar o que seria uma ligação dativa ou ligação coordenada, ok? Então vamos lá. Na estrutura do ozônio, nós teríamos ali um oxigênio, outro oxigênio, faríamos uma ligação, ninguém feliz, faz novamente. Gente, você entende quando eu falo feliz? Alcançou a estabilidade em função do octeto. Feliz, feliz. Nós temos agora a possibilidade de colocar mais um oxigênio, só que ambos já alcançaram o octeto. O que eu gostaria que você entendesse nesse momento? Essas duas espécies, elas já estão no octeto, elas não poderiam fazer uma ligação covalente normal, porque extrapolaria o octeto. Nós vamos ver que essa possibilidade existe, mas não seria o caso. Então, o que vai fazer? Um dos oxigênios vai pegar 2 elétrons que são dele e simplesmente disponibilizar para a entrada do próximo oxigênio. Quais as condições que você precisa satisfazer para poder estabelecer uma ligação dativa? As espécies na estrutura têm que ter alcançado o octeto e a espécie que vai entrar na estrutura, ela tem que ser bivalente, ou seja, tem que ser capaz de receber um par de elétrons. Gente, concorda que é o caso? Temos um oxigênio a mais para colocar na estrutura e as duas espécies já presentes aqui, elas já alcançaram o octeto. Então, nós faríamos aqui uma ligação dativa, tá? Sempre lembrando, gente, que a dativa, ela é praticamente idêntica a uma ligação normal do ponto de vista que você tem um par de elétrons. A diferença é que agora uma das espécies está disponibilizando os 2 elétrons de uma vez, ok? Bom, se eu colocar aqui os elétrons não ligantes, nós teríamos o oxigênio tinha 6, usou 2, sobra 4.
Oxigênio tinha 6. Usou 2 para fazer a dupla, 2 para fazer a dativa. Sobrou 1 par. E esse oxigênio que entrou através da ligação coordenada ou dativa, ele não usou nenhum dos 6 elétrons de valência que ele possuía. Essa então seria a estrutura do ozônio, né? Se fosse para você responder ali a característica desse ozônio, nós temos 3 ligações covalentes, sendo 2 normais e uma dativa. O que mais você poderia dizer? Nós temos 3 ligações covalentes, sendo 2 sigmas e uma pi, tá? E o que eu gostaria que você observasse? Se eu desenhar essa estrutura, colocando a dupla assim, ou colocando a dupla assim, nós teríamos exatamente a mesma estrutura expressa de 2 formas diferentes. Isso é o que nós vamos chamar de formas canônicas. Então nós temos aqui 2 formas canônicas para o ozônio, o que expressa que essa ligação π ela está em ressonância. Quando é que você vai observar a ressonância numa estrutura molecular? Quando você muda a posição da ligação π e a estrutura que você tem é exatamente a mesma. Então essa π estando aqui ou aqui, nós teríamos a mesma estrutura. Bom, aí eu gostaria de te apresentar aqui agora a possibilidade de você representar o ozônio no que a gente chama de híbrido de ressonância, que seria você colocar aqui a ligação pontilhada para mostrar que nós temos aqui uma ressonância, né? E detalhe, galera, como eu tinha dito para vocês, como uma ligação teria comprimento diferente da outra, a dupla seria mais curta do que a simples, né? Nesse caso, não. Porque aqui não é simplesmente você pensar que a ligação está movimentando, não. É que ela coexiste num formato que seria intermediário à dupla e à simples. Então essa ligação ela é maior do que uma ligação dupla, menor que uma ligação simples, ok? Isso é o que caracteriza a ressonância. Mais à frente nós vamos trabalhar a geometria. Você vai ver que a geometria do ozônio ela é uma geometria angular, o que nos permite, inclusive, usar o meio arco para expressar essa ressonância que acontece entre os 2 oxigênios, tá? Isso seria uma representação paralela para a ressonância, igual você lembra lá no anel aromático que você coloca o círculo, né? Para mostrar a ressonância daqueles 3 pares de ligação π, 3 pares, não, desculpa, das 3 ligações π presentes no anel aromático. Aqui nós vamos utilizar esse meio arco quando você tem uma estrutura em ângulo, ok? Bom, gente, nessa primeira aulinha nossa, eu estou te apresentando então a possibilidade da gente ter a ligação simples, dupla, tripla, sigma e π, ligação normal ou ligação dativa, tá? Essa seria a ideia. Moçada, para não ficar muito longo, eu vou interromper aqui e já dar início à gravação da nosso terceiro encontro. Fica na paz, tá? Mantenha o foco nos seus estudos. Estou aqui disponível para vocês, né? Na medida do possível, para ajudá-los no que for necessário, tá? Forte abraço a todos, beijão.